Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui com um projeto muito legal, Quebrando a Banca FADESP. Nós temos um projeto legal que é de trabalhar as questões das organizadoras, 120 questões comentadas. Nós já temos esse material da OCP, da FCC, da FGV e agora da FADESP. É muito importante você trabalhar as questões na organizadora. Por quê? Eu sou muito boa em pontuação. Mas você sabe como é que a FADESP cobra? Porque se você é muito bom em pontuação, mas você não sabe a linha de raciocínio dela, não adianta nada. Você pode perder a questão mesmo sabendo o assunto. Então, é importantíssimo. A aprovação, ela vem com treino e o treino direcionado. E aí o nosso projeto é esse, fazer com que você direcione o seu treino e seja mais um participante da nossa equipe imbatível, ok? E aí o que nós temos? Nós temos aqui um curso online com 120 questões da FADESP, dividido assim, é uma lista de exercícios que tem tipologia textual e semântica, até porque a prova da FADESP sempre tem tipologia textual. Ou é um fragmento em que se pede a tipologia textual, ou é o texto todo e ela pede o tipo de texto ou o gênero textual. Semântica cai sempre, é preciso ficar atento, porque você precisa resolver excluindo dentro das próprias alternativas e dentro do fragmento proposto. Morfologia, por incrível que pareça, a FADESP, que antes era interpretativa, agora ficou um pouquinho gramatiqueira e ama morfologia. Temos muitas questões dela de morfologia. Flexão verbal, ela ama a flexão verbal, principalmente o processo semântico dos verbos. Então, preciso estar atenta, preciso conhecer um pouquinho o valor semântico dos verbos. Coesão e coerência, ela ama a coesão e coerência, processo de retomada, reconhecer um pronome que é anafórico ou que não é. Colocação, também temos colocação aqui, ela gosta de colocação pronominal. Sintaxe e pontuação, ela não é uma organizadora muito sintática, mas ela tem questões de sintaxe que às vezes a pessoa não acerta porque a pessoa não percebe que ela tem que analisar dentro do texto seguindo uma ordem. Isso é importante, tá? Período composto, ela tem muita questão de período composto porque ela é muito interpretativa. Então, colocamos muitas questões. Concordância, também vamos trabalhar a concordância porque ela trabalha com texto, né? Então, você tem que perceber a concordância dentro do texto. A questão da partícula C, né, a passivando, e essa concordância aí você tem que estar atento, tá? Regência e crase, ela ama regência. Você vai fazer FADESP, você ainda não decorou os verbos importantes? Procure decorar, tá? Acentuação. Geralmente ela usa acentuação misturadinho. Então a gente vai colocar, vamos colocar um mix de questões, tá? E duas provas completas corrigidas, porque é muito importante você perceber a linha geral dela. Então, são 120 questões divididas assim. Para você trabalhar essas 120 questões, para você perceber, tá? Nós temos aqui 10 questões comentadas da FADESP. Assim você já começa a perceber qual é a linha de raciocínio dessa organizadora, não é? Então, nesse nosso pacote, nós temos 120 questões. Aqui nós vamos colocar 10 questões para vocês, inclusive algumas novas. É um acréscimo para você, tá? E aí, vamos verificar aqui. Nessa nossa primeira questão, é uma questão de tipologia textual. Tipos de texto. Ela diz o seguinte, o fragmento de texto abaixo transcrito que não constitui uma sequência injuntiva não constitui uma sequência injuntiva. Então, você tinha que saber o que é o texto injuntivo, qual é a sequência injuntiva, e tem mesmo, porque a gente tem muitas questões dela que envolvem injunção, ou então o texto inteiro que envolve injunção, tá? Qual é a sequência injuntiva? A sequência injuntiva, ela vai ter verbo que indica ordem, com verbo, tá? Indicando ordem, com verbo indicando ordem, com verbo indicando ordem, que é o verbo no imperativo. Se você tem verbo indicando ordem, você tem uma sequência injuntiva. Ele quer onde não há essa sequência injuntiva, tá? Então, simplifique, simplifique. É ou não é ordem? Então tá, a gente quer o que não é. Estamos vivos agora. Estamos vivos agora, isso é uma ordem? Pois é, não é uma afirmação. Já acho que é a letra B, né? Mas vou dar uma olhadinha aqui, Tenha pena de si mesmo. Tenha pena é uma ordem ou um pedido, né? Melhore o momento presente.
ordem. Então, veja bem, todos os fragmentos, eles têm verbo indicando ordem menos um. É esse menos um que não é a sequência injuntiva. Alternativa, a letra B de bola. Então, olha só. Você quer trabalhar tipologia textual? A tipologia textual está associada a verbo, tá? A sequência injuntiva tem verbo que indica ordem. A sequência injuntiva tem verbo que indica ordem. Se você quer se preparar para a FADESP, você tem que saber tipologia textual. Nós colocamos muitas questões de tipologia textual nesse nosso pacote. Nesse aqui, a alternativa é a letra B de bola. Segundo, ó, essa questão aqui é uma questão de morfologia. É quando ele fala assim, a classe a que pertence a palavra grifada está corretamente indicada. É morfologia. Como é que a FADESP trabalha? Ela trabalha como se fosse interpretação de texto, né? Não é. Tudo bem? E aí, o que você tem? Você tem um fragmento, mas ó, ela marcou uma palavrinha. E aí você não precisa de tanto, não. Você precisa daquele contexto no entorno. Ela está me dizendo que o até é um advérbio. Qual é o erro que você pode cometer e nós não queremos que você cometa, né? Ah, Yara, até os anos 60. É verdade, ó. Até os anos 60 dá ideia de tempo. Então é assim, advérbio. Não, não. É como se eu perguntasse para você qual é o nome disso e você dissesse braço. Não, é dedo. Ah, mas tá no braço. Tá entendendo? Ó, o nome disso é braço, o nome disso é dedo, o nome disso é mão. E aí, olha só, eu quero o nome disso, eu não quero o nome disso tudo. Até os anos 60 é sim uma locução adverbial, tá? Mas o conjunto é uma locução adverbial. Toda locução adverbial é introduzida por preposição. Toda locução adverbial é introduzida por preposição. Então, esse até, gente, ele não é advérbio, não. Esse até é uma preposição. Isso é morfologia. E aí, o que eu tenho que fazer? Decorar, tá? Alguns, inclusive morfologicamente, ela trabalha com alguns bem nível decoreba mesmo. É treinar, né? Até a morte, o infinito e além ou até passar. Olha esse aqui, ó. Na letra B, ela me disse que hoje é um adjetivo. Decoreba, gente, tá? Hoje não é adjetivo. Hoje é um advérbio de tempo, ó. É um advérbio. Então, nenhum dos dois está certo. Cuidado só que aqui você poderia errar de analisar um conjunto quando ele marca uma parte. Então, muito cuidado, tá? Na letra C de casa, ó, ele me diz que criado é um substantivo, tá? Eu não preciso ler a frase inteira, eu preciso ler o entorno aqui. Ele me diz que criado é um substantivo. Poderia ser um substantivo? Se eu disser o criado, sim, né? Mas olha esse contexto aqui, ó. Praticamente todo o dinheiro que existe no mundo é criado assim. Todo o dinheiro é criado. É verbo auxiliar, criado, verbo principal que está indicando a ação sofrida. Isso aqui é a ação de criar, então esse criado, ele é verbo, ele não é substantivo neste contexto, tá? Na letra D de doido, ele me diz que dito é verbo. Olha, dito poderia ser verbo se tivesse nesse contexto do criado. Se eu dissesse para você, tudo que é dito, aí dito seria verbo. Mas veja bem o que eu tenho aqui. Eu tenho ou não tenho um artigo diante de dito, né? Então, esse dito, ele está funcionando como substantivo. Classificação errada. Poxa, Yara, mas tem coisa assim que eu não sei, tá? Mas essa você tem que saber. Essa. Existem alguns conhecimentos que você tem que ter, tá? Esse aqui é um deles, ó. O cujo só tem uma classificação na vida. Cujo é sempre, mas é sempre, pronome relativo.
pronome relativo, pronome relativo, pronome relativo, pronome relativo. Inclusive, sempre indica posse, cujo é uma coisa que você deveria decorar, porque ele não tem mudança de classificação. Então, veja o que ele me disse. Ele me disse assim, ó, cujo pronome. Sim. Por quê? Porque eu decorei que cujo é sempre pronome relativo. Se ele é sempre pronome relativo, ela me disse que a classificação dele é de pronome, o item está certo. Cujo é pronome? Sim, sempre. Cujo é pronome? Sim, sempre. Isso aqui é morfologia e nós temos muitas questões de morfologia em que ela trabalha a preposição, em que ela trabalha o ser, em que ela trabalha o que é muito importante você treinar. Se tem um assunto que você tem que treinar para fazer uma boa prova da FADESP, esse assunto é morfologia. Mais um aqui, ó. Essa questão é uma questão de flexão verbal, tá? Qual é o problema da questão da flexão verbal em se tratando da FADESP? Você quer interpretar, não é? Você não olha para os tempos verbais, não trabalha com exclusão, sabe? Quando você não percebe se o verbo está no presente, passado ou futuro, logo um básico, você acaba errando, porque a interpretação fica um pouco vaga. Cuidado, tudo bem? Então, olha só. No trecho, eles davam soquinhos nos braços uns dos outros, riam, olhavam para tudo com desconfiança e desdém. Os verbos expressam. Se ele falou os verbos expressam, primeiro você deveria marcar os verbos, né? Então tá aqui, ó, eles davam soquinhos, riam, olhavam, né? Vamos dar uma destacadinha aqui, ó. Destacamos, ó. Davam, riam, olhavam. Destacamos. Tá, agora, o que é que você geralmente faz? Isso é um probleminha. Você faz interpretação. Peraí, Yara, deixa eu ver. Vou ver, peraí. Eles davam soquinhos nos braços, eles riam, eles olhavam. Ações passadas que se repetiam? Ai, não sei, peraí. Ações que habitualmente acontecem? Yara, é habitual. Peraí, deixa eu ver. Simultaneidade de ações? Não é simultaneidade, né? Ações não habituais? Não habituais, Yara, não é. Então, ó, essa, habitualmente acontecem. Essa questão, a maioria das pessoas marcou essa alternativa. Essa. E não perceberam que eles tinham que ter em mente o básico. Se eles tivessem em mente o básico, tá? Não vou nem dizer o tempo, que é pretérito imperfeito, já disse. Era o básico. O básico não é assim, se é pretérito imperfeito que é, tá? É assim, ó. Davam. Você percebe que isso é passado? Ó, passado, né? Aí, ó. Riam. Você percebe que isso é passado? Olhavam. Você percebe que isso é passado? Então tá. Se isso é passado, você deveria eliminar qualquer coisa que dissesse que é presente, tá? Então, por exemplo, ó, essa aqui fala que é passado, mas ela diz que não é habitual, tá? Mas, ó, essa aqui dizia que era presente, você já eliminava. Agora, presta bem atenção nessas duas. Ações que habitualmente acontecem, esse verbo aqui está no presente. Este verbo aqui está no presente. Isso aí está no passado, então não são ações que habitualmente acontecem, são ações que habitualmente aconteciam passado. Então, ó, são ações passadas que se repetiam. A alternativa é a letra A. E muita gente errou, porque muita gente ficou só no habitualmente e não percebeu que esse verbo aqui, ele indicava presente. Que ele está no presente e que isso era um erro, tá? Agora, deixa eu te explicar um pouquinho. Davam, riam, olhavam, eles estão no pretérito imperfeito, tá? O que é o pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito, ele indica uma ação contínua no passado, ou seja, é uma ação que se repetia. Não é que se repete, é que se repetir. Então o que eu tenho, ó, toda vez que você tem, ó, o pretérito imperfeito, ó,
O pretérito imperfeito, ele indica uma ação contínua no passado. A desinência do pretérito imperfeito é vá ou é ia. A desinência do pretérito imperfeito é vá ou é ia. E aí o que é que você tem? Ó? Esse pretérito imperfeito, ele indica ação contínua no passado. Ação contínua no passado. Ação contínua, ação habitual. Mas quando a gente fala habitual, não é ações que habitualmente acontecem. É ações que habitualmente aconteciam. Ações que habitualmente aconteciam. Se elas são habituais, elas se repetiam. Ó, elas se repetiam. Então, quando você diz, Yara, eu quebrei a perna na infância. Eu quebrei uma vez. Yara, eu quebrava a perna na infância. Várias vezes, tem nem perna, né? Então, ó, dá a ideia de que é habitual, de que se repetiam. Sacou que você tinha que perceber que isso era passado? Se você percebesse, você eliminava essa questão. A alternativa, a letra A, e é uma questão que parece ser interpretação de texto, né? Não é, é tempo verbal, tá? E aí esse tempo verbal tem valor semântico, ok? Quarta aqui, ó. Essa questão dela é uma questão de coesão e coerência. Ela não está perguntando para você o nome do que, não está. Mas ela está dizendo assim, ó, o vocábulo que não tem função anafórica. O que você tinha que saber? Que o que, pronome relativo, tem função anafórica. Todo pronome relativo, ele remete ao que foi dito antes. Anafórico retoma o que foi dito antes para evitar repetição. Se o que é pronome relativo, ele é anafórico. Quando ele não é anafórico? Quando ele é conjunção. Nenhuma conjunção é anafórica, tá? E aí o que você tem, ó? Não sou daqueles que recusam. Deixa eu logo te avisar. Se tu tiveres aquilo que, aquele que, olha só. Aquilo que, aquele que. Se você tiver um que precedido de aquilo ou aquele, precedido ou não de preposição, ó, naquilo, naquele, tá? Esse que aqui é sempre pronome relativo. Mas é sempre, ó, é sempre pronome relativo, tá? E sendo pronome relativo, ele está retomando esse pronome. Sempre, não tem nenhuma exceção. Então, olha o que eu tenho aqui. Não sou daqueles que recusam. Então, veja bem, ó, o que ele está retomando aqueles. Esse que, ele é pronome relativo e ele tem função anafórica, tá? Quem não tem, quem não é pronome relativo, né? Quem é conjunção, por exemplo. Ele que tão facilmente caía nelas. Ele que tão facilmente caía nelas, podia dizer assim, ele, o qual tão facilmente caía nelas. Porque se você tiver um que trocável por o qual, esse que é sempre pronome relativo. Que trocável por o qual, a qual, os quais, as quais, é sempre pronome relativo. Então, esse que aqui, ele é pronome relativo, tem função anafórica e ele está retomando o e. Então, ele quer quem não tem função anafórica, não é? Vamos ver aqui, ó. Era um desses casos que os gramáticos registram. Vamos ver. Era um desses casos os quais os gramáticos registram. Se esse que pode ser trocado por os quais, ele é pronome relativo, aí ele é anafórico e ele está remetendo a casos, tá? Aí eu tenho a D de doido, ó. Quero comunicar ao nobre orador que o seu tempo se acha esgotado. Quero comunicar ao nobre orador o qual o seu tempo se acha esgotado? Não, né? Olha o que eu tenho. Quero comunicar ao nobre orador isso. Quero comunicar ao nobre orador isso. A oração inteira pode ser trocada por isso, ó. Quero comunicar isso. Quero comunicar isso. Quando a oração inteira pode ser trocada por isso, você não tem pronome relativo. Você tem uma conjunção integrante.
você tem uma conjunção integrante. Conjunção integrante não é anafórica. Conjunção integrante não é anafórica, ela só liga. Se ele queria saber o que não é anafórico, já é a letra D de doido, tá? Esse que aqui, ele não é anafórico. Por quê? Ele não é pronome relativo. Ele inicia uma oração que pode ser trocada por isso, complementando a outra oração, ó. Complementando. Se eu disser para você, quero comunicar ao nobre orador, o que tu queres comunicar? Quero comunicar isso. Ele completa, ele liga. Aí esse que é conjunção integrante. Conjunção integrante não é pronome relativo. Conjunção integrante não é anafórico. Conjunção integrante só liga. Conjunção não substitui ninguém. A alternativa já é a letra D de doido. Aqui. Essa aqui é uma questão de sintaxe. E a questão de sintaxe, ela é chatinha. Por quê? Porque vocês têm um vício de ficar caçando primeiro objeto direto. Eu nunca vi. Esse é o problema, tá? Toda vez que você tiver uma questão que pede classificação de verbo, classificação de sujeito, classificação de complemento, não importa o que ele esteja pedindo. Ele está pedindo o complemento. Primeiro você procura o sujeito. Se você esquecer isso, você classifica errado, tá? Eu vou mostrar. Nessa questão, ele diz assim, a oração cujo predicado tem como núcleo um verbo intransitivo. Qual é a tendência que existe? É de você focar no verbo e ficar assim, procurando um verbo que não tem complemento nenhum. Aí você esqueceu que você tinha que procurar primeiro o sujeito, tá? Quer ver, ó? Como você faz? Geralmente você quer classificar o verbo. Olha como você faz. Peraí, Yara, peraí. Acaba o quê? Verbo transitivo direto, objeto direto. Aí não é verbo intransitivo. Ache o quê? Verbo transitivo direto, objeto direto. Traço o quê? Verbo transitivo direto, objeto direto. Pendurar o quê? Verbo transitivo direto, objeto direto. Ó. Se eu fosse fazer isso, em todas eu teria verbo transitivo direto, não teria nenhuma verbo intransitivo. Eu estou fazendo errado, tá? Primeira coisa que eu tinha que trabalhar com os exatos, tá? Por exemplo, vou trabalhar com um exato aqui, ó. Esse lo é sempre objeto direto, sempre. Como ele é sempre objeto direto, esse aqui era o único que eu não ia procurar primeiro o sujeito, porque ele é sempre objeto direto. Em todos os outros, eu iria procurar primeiro o sujeito, depois eu ia ver se sobrou algum complemento. Você tem que estabelecer uma ordem, né? Vamos dar um espaçamento para a gente estabelecer essa ordem. Estou começando pela letra D. Por quê? Porque ele é o único que eu não preciso procurar o sujeito. Ó. Esse lo é sempre, tá? Objeto direto. Então, se ele é objeto direto, esse verbo é transitivo direto e aí o verbo não é intransitivo. A D eu já eliminava, tá? Então, eu eliminei a D. C de casa, vamos lá. Agora, eu tenho que trabalhar, marcar o verbo. O que eu procuro primeiro? O sujeito, ó. Se é traço, é eu traço. Estratégias de fuga. Tá aqui o sujeito oculto, mas tá aqui, ó. Quem traça, traça alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Estratégias de fuga é o objeto direto. Então, veja bem, ele é verbo transitivo direto, mas olha que eu procurei sujeito, verbo e depois o complemento. Então, nem C, nem D. B de bola. Talvez até ache o meu. O verbo é ache. Sujeito seria assim, talvez eu até ache o meu. Eu é o sujeito. Quem acha alguma coisa é verbo transitivo direto e o meu é objeto direto. Veja bem que eu me preocupei em caçar o sujeito, tá? Eu me preocupei. Sobrou a letra A, tá? Primeira coisa que você tem que procurar é o sujeito. E uma coisa você tem que lembrar, tá, gente? Você tem que lembrar o seguinte. Esse verbo, ele é verbo pessoal. O que significa dizer que ele é pessoal? Que ele tem sujeito. Significa que a primeira coisa que você tem que procurar é o sujeito.
Pergunta para sujeito é quem ou o que, quem ou o que, quem ou o que. Essa pergunta que eu vou fazer é para sujeito. A pergunta é, o que acaba? A tarde inútil. A tarde inútil é o sujeito. Se eu só tenho sujeito e verbo, esse verbo só pode ser intransitivo, porque ele não tem complemento nenhum. Ele não tem complemento nenhum. Ele não tem complemento nenhum. E a tarde inútil? A tarde inútil não é complemento, é o sujeito. Alternativa letra A. Alternativa letra A. E olha só, gente, aqui você poderia colocar na ordem direta, que ficaria mais claro, né? Ó, você colocaria assim, ó. A tarde inútil acaba. A tarde inútil acaba. E aí, olha só, o que acaba? A tarde inútil. A tarde inútil é o sujeito. E aí, ó, não tem complemento. Esse verbo, ele é verbo intransitivo, tá? Todos os outros verbos são verbos transitivos diretos. Um deles, ó, tem um negócio que não precisava nem de análise, que é só lembrar, ó, esse lo é sempre objeto direto. Então, o verbo é transitivo direto. Aqui o sujeito sou eu, ó. Eu traço estratégias. Aqui o sujeito sou eu, ó. Talvez eu ache o meu. Em todos eu tenho sujeito, verbo e complemento. Nesse verbo eu só tenho o sujeito. Nesse verbo eu só tenho o sujeito. Mas você não vai acertar se você ficar caçando objeto direto primeiro. Primeira coisa que você deve procurar é o sujeito. Tudo bem? Levando isso em conta, ó, nós colocamos uma questão aqui que é de concordância verbal. E aí, para você, embora ela seja uma questão relativamente simples, mas para você não errar, você tem que lembrar dessa dica sintática que nós demos. Acho que a primeira coisa que você procura é o sujeito. Se você esquecer, por exemplo, ó, aqui você tem uma mania de classificar errado, assim, por exemplo. Falta o que? Silêncio, ó, verbo transitivo direto e objeto direto. Se você classificar assim, você classificou errado e você vai deixar passar o erro, tá? O verbo falta, ele é um verbo pessoal, que significa que tem sujeito. E a primeira coisa que você deve procurar é o sujeito. Pergunta para sujeito é quem ou o que? Quem ou o que? Quem ou o que? A pergunta é o que nos falta? E aí, o que nos falta? Silêncios. Silêncios é o sujeito. Se está no plural, seria nos faltam silêncios. Se ele queria um desvio, pois já é a letra A. Então, olha só, a alternativa que já tem um desvio é a letra A. Qual é o problema? O problema é você não procurar primeiro o sujeito, ficar caçando objetos diretos. Ó. O que faltam são silêncios. Silêncios é o sujeito, então a construção deveria ser assim, tá? Você poderia também trabalhar com processo de eliminação em relação às outras, olha só. Talvez estejamos nos imbecilizando, ó. Estejamos, né? Esse mus indica que o sujeito somos nós, ó. Talvez nós estejamos nos imbecilizando. Não tem problema, já era a letra A problemática, aí, ó. C aqui, ó. Quando tudo é grito, não há mais grito, ó. Esse verbo haver aqui, no sentido de existir, né? Ele morre no singular, tá? Ele não passaria para plural de jeito nenhum. Mas aqui, gente, não tem nada no plural. Então, assim, quando tudo é grito, o verbo ser, embora o sujeito seja tudo, ele concorda com o predicativo do sujeito, né? Tudo são flores, tudo é grito. Mas está tudo ok, singular e singular, ok, né? Aqui, ó, os espasmos esgotam, exaurem, consomem. O que esgota? Os espasmos. O que exaure? Os espasmos. O que consome? Os espasmos.
Por eliminação, você perceberia que todas as outras estão lindas, então você tinha que voltar para a letra A, né? O verbo faltar vai concordar sempre. Nessa aqui, essa talvez seja a questão mais. Se você vai fazer FADESP, você tem que ter o conhecimento básico de algumas questões regenciais. Então, assim, ó, de acordo com a norma, uma regra de regência foi desobedecida. Ai, Yara, eu vou ler. Não é. Esse é o problema de quem faz a prova da FADESP. Como ela é interpretativa, as pessoas acham que elas vão ficar sempre interpretando. Quando chega na questão de regência, questão de concordância, questão de morfologia, questão de sintaxe, você não vai ficar lendo. Você vai analisar, você vai usar o aspecto gramatical. Aqui, ela só usa verbo problema, gente. Só. Então, você vai ter que lembrar, do verbo esquecer, do verbo chegar, do verbo ir, do verbo obedecer, os verbos clássicos. Aquela lista de regência que você estuda, pois é, você tem que ter. E aí, olha só, ela diz aqui, ó, diz respeito à interação de elementos que compõem o planeta como um todo. Sinceramente, não tem nenhum verbo problema aqui, mas eu vou fingir que eu estou analisando, tá? Diz respeito a, isso é regência, ó. Se a interação é a interação de, isso é regência, tá? Compõe alguma coisa, tá? Só que ela não trabalha essa regência, ela trabalha a regência de verbos problemáticos. B de bola. Também seria possível abordarmos as emissões de CO2 feitas pelos veículos, já que o setor de transporte é responsável por parte significativa dessas emissões. Seria possível abordarmos as emissões de CO2 feitas pelos veículos, ok? Já que o setor de transporte é responsável por parte significativa, ok. Mas, sinceramente, não tem verbo problemático. Vamos continuar, olha só. Essa agressão ao meio ambiente é intolerável não apenas quando praticada pelos ocupantes de veículo, mas por qualquer pessoa em qualquer situação. A agressão ao meio ambiente é intolerável, tá? Praticada pelos ocupantes, por qualquer pessoa, em qualquer situação. Estou marcando as preposições, porque regência mexe com preposição, mas a FADESP lida com os verbos problema. Então, ó, na D de doido, devemos compreender que cada um de nós é responsável pelo lixo que produz. Quem é responsável por. Gente, eu não vi nenhum verbo problemático. Então, vamos para a letra E, né? Na letra E eu tenho: não há problema em guardar o resíduo dentro do veículo, na bolsa, no bolso ou na própria mão e ao chegar em casa ou no trabalho, dar-lhe a destinação adequada. Chegar é verbo problema. Chegar é verbo problema. Chegar é verbo problema. E aí você tinha que saber essa regência, tá? Quem chega, não chega em, não. Quem chega, chega a. Eu não vou chegar em casa ou no trabalho, eu vou chegar à casa ou ao trabalho. A errada é a letra E, e é um erro clássico, gente, tá? Então, olha só, você vai fazer a prova da FADESP, tá? E você não decorou que é chegar a, não decorou que é chegar ao, então não dá, você tem que decorar isso. E aí, vamos dar uma diquinha para vocês, tá? Olha só. Aqui, o que você tem? Você tem alguns vícios de linguagem. Você já reparou? Olha, isso aqui é vício. É só regência desobedecida, tá? Então, assim, ó, você diz chegar em, ir em, implicar em. Você diz que você prefere mais uma coisa do que outra. Você diz que você namora com, né? Você obedece o seu pai, você assiste o filme, você aspira o cargo, você visa uma vaga, você lembra de, esquece de, não é verdade? Tudo aqui está viciado, gente, olha só. Entenda que não é chegar em, pelo amor da vaca preta, tá? É chegar a, quem chega, chega a, quem chega, chega a, quem chega, chega a. Não é ir em, tá? É ir a, tá? Então, quem chega, chega a, quem vai, vai a. Não é implicar em, era uma coisa implica em outra. Não! E nesse caso, não pede preposição nenhuma. É uma coisa implica a outra. O não pagamento na data prevista implicará multa. Não implicará em multa, implicará multa.
Ai, Yara, eu prefiro muito mais uma coisa do que outra. Você nem prefere mais nem do que, tá? Por quê? Você prefere uma coisa a outra. Você prefere uma coisa a outra. Ai, Yara, eu namoro com o bofe. Por isso que tá com problema esse namoro. Não namore com o bofe, namore o bofe. Então, olha as correções aqui. É isso que cai na prova dela. É isso que cai. Ai, Yara, eu obedeço o meu pai. Por isso que ele sabe que tu não estás obedecendo nada, tá? Obedeça ao seu pai. Ai, Yara, eu assisto o filme. Não. Assista ao filme. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Yara, eu aspiro o cargo de chefia. Tá só cheirando o cargo de chefia? Então, aspire ao cargo de chefia, tá? Ai, Yara, eu viso o respeito. Tá só olhando o respeito, tá? Então, vise ao respeito, tá? Yara, eu lembrei da data do seu aniversário. Não. Sem pronome, eu lembrei a data do seu aniversário, tá? Então, assim, ó, eu lembrei a data, eu esqueci a data, tá? Yara, mas eu não posso usar o de? Para usar o de, você tinha que dizer, eu me lembrei da data, eu me esqueci da data. Ele se lembrou da data, ó. Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. Isso aqui foi uma diquinha de elementos regenciais que são importantes se você quer fazer FADESP. Decore esses verbos, é o que cai. Oitava aqui, ó. O acento que indica a ocorrência de crase foi empregado inadequadamente. Olha, ela usou aqui crase e ela usou uma questão assim que ela já tinha colocado em uma outra prova. Então, sabe o que significa? Ela é recorrente. Então, você fazendo questões dela, você acaba, no futuro, fazendo uma questão bem equivalente à outra que ela já fez em alguma prova, tá? Então, tá. Ela quer a incorreta, ó. O acento que indica a ocorrência de crase foi empregado inadequadamente em... Vamos lá. Pedale atento às condições da via para evitar derrapagens, movimentos bruscos e quedas. Eu não preciso desse fragmento aqui embaixo. Então, vamos verificar a crase aí. Pedale atento às condições. Vamos ver. Se é para você pedalar atento, é atento a, né? Ó. Se é atento a... E condições, ó, aceita artigo as. A mais as, crase. Ok, né? Uma dica é você trocar para o masculino, tá? Então, assim, ó. Se você tem esse as, ó, se ao trocar por masculino der aos, então significa que está ok, tá? Por quê? Porque é o seguinte, se aparecer essa preposição, significa que essa preposição está diante do as. Então, tá. E você está atento às condições? Você está atento se fosse problemas, né? Pedale atento, né? Seria atento aos problemas? Seria atento aos problemas, o que confirma a crase. Então, a crase está ok, a gente está procurando a incorreta. Sinalize suas manobras com o braço esquerdo, indicando conversões à direita, tá? À direita, indica ou não indica lugar para onde você vai fazer a conversão, tá? E está ou não está no feminino, tá? Então, ó, se indica lugar está no feminino, é uma locução adverbial feminina, tá? E locuções adverbiais femininas é com crase. Locuções adverbiais femininas é com crase. À noite, à direita, à esquerda. Então, olha só. Quando você diz, eu saí à noite, fique à vontade, venda à vista, tem crase, não é porque tem dois as, tem crase porque é uma locução adverbial feminina. Então, está ok. C de casa. Essa questão já caiu, tá? Você tem aqui, ó, vale a pena conferir, né, ó, vale a pena conferir se o motorista viu. Então, tá, vale a pena conferir se o motorista viu. Tá, se em vez de pena, ó, eu vou pegar o verbo aqui e vou pegar o pena, tá? Mas se em vez de pena eu tivesse uma palavra masculina, porque, ó, você lembra o seguinte, esse a, se eu trocar por masculino e der o, ele fica sem crase, tá?
Ele só fica com crase se ao trocar por masculino der ao. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui. Vale a pena? Então, tá. Gente, se vale, vale alguma coisa. O verbo valer, ele é verbo transitivo direto, ele não existe preposição. O pena que aceita artigo. Então, vamos colocar assim, se em vez de pena fosse sacrifício, ó. Se em vez de pena fosse sacrifício. E aí, é vale ao sacrifício? É assim que você fala? É vale o sacrifício. Pois é, gente, essa crase está errada. E você não reparou? Não existe o vale a pena ver de novo? Vale a pena ver de novo, nunca teve crase. É a segunda vez que cai vale a pena em provas da FADESP. Pois é, se você já tivesse feito outras provas dela, você já teria percebido. A alternativa incorreta é a letra C. E o que está errado? Essa crase, porque esse verbo é transitivo, direto, e ele não exige preposição nenhuma. Vale a pena, ó, equivale a vale o sacrifício. Não leva crase. Mas ainda vamos justificar as outras, ó. Deixando sua testa à mostra. Olha, a mostra é ou não é o modo como a testa vai ficar, né? Se é modo e é feminino, então aqui você tem uma locução adverbial feminina. E as locuções adverbiais femininas vêm com crase. Perfeito, perfeito. E aqui, ó. Não circule por ruas com aparelhos eletrônicos plugados aos seus ouvidos. Você estará perdendo dos sentidos fundamentais a sua atenção. Se é fundamental a, né? Se é fundamental a, né? Sua, gente, admite artigo facultativo. Então, eu posso usar ou não, tá? Ó, se é fundamental a. O que você tem aqui é uma crase facultativa, com pronome possessivo. Tá, mas é facultativa. Usar a crase não tá errado, tá certo. Também tirar tá certo. O que estava errado era vale a pena. Ok? Nona aqui. Essa é fundamental. Ela ama período composto, né? E ela ama o período composto semântico. Então, assim, você tem que decorar as conjunções. Você tem que decorar, por exemplo, portanto, então, embora, as concessivas, as consecutivas, tanto que, tão que, cai muito. Então, aqui você tem, ó, as orações. Ainda que pasmem os leitores, ainda que não acreditem. Aí, olha, ela vai dizer assim, desempenha a função de sujeito, aponta a causa, traz informação de ordem meramente circunstancial, expressa uma concessão em relação à ideia expressa na oração principal. Você não deveria nem olhar para as alternativas, você deveria decorar o ainda que. Toda vez que você tiver ainda que, ó, ainda que é uma locução conjuntiva concessiva. É sempre concessiva, é sempre concessiva. É sempre concessiva, é sempre concessiva. Então, eu não tinha nada que olhar para nada, eu tinha que ver aqui, ó, concessão sempre. A alternativa é a letra D de doido. Por quê? Ainda que é sempre concessão. Ainda que é sempre concessão. O que você deveria decorar? As conjunções concessivas. Então, ó, sempre, 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 ó. Se você tiver embora, sempre concessiva, mesmo que, sempre concessiva, posto que, se você usa posto que como se fosse explicação, pelo amor da vaca preta, a FADESP usa posto que e usa direitinho. Posto que é igual a embora, posto que é igual a embora, posto que é igual a embora, tá? Com quanto? Ai, Ara, eu sempre pergunto com quanto tu vais para a festa. Não, esse com quanto é separado. Esse com quanto é igualzinho a embora. Apesar de. Então, gente, essas conjunções aqui, elas são sempre concessivas. Vai fazer FADESP e você tem que decorar. Decorar a conjunção é algo importante para fazer provas dela.
E aí nós colocamos a mais, né? Se você vai fazer prova da FADESP, você precisa fazer questões de pontuação da FADESP, tá? Porque se você decorou, é adjunto adverbial, tem vírgula opcional, ela nem liga para os adjuntos adverbiais. Mas você só vai perceber que ela nem liga para os adjuntos adverbiais fazendo um monte de questões dela de pontuação. A questão que mais derruba da FADESP é a de pontuação. Hoje ela usa muito morfologia, mas se você estudar direitinho você fecha, bacana. Ela usa muito período composto, decora as conjunções, trabalha, você fecha, bacana. Mas ela está usando muito pontuação. E aí nem sempre... Regência ela usa muito, só decorar aqueles verbos, bacana. Pontuação é um negócio que você tem que prestar atenção naquilo que ocorre sempre. Ela está querendo trocar ponto por vírgula, é sempre antes de conjunções coordenativas, só ficar de olho ali, tá? Aí essa aqui é outra coisa, ó, ela diz assim, o uso da vírgula não seria necessário. O uso da vírgula não seria necessário. Nós vamos trabalhar aqueles logo que seriam necessários. Então, na letra A, ela diz assim, e para escrever, o único estudo é mesmo escrever. Para escrever está entre vírgulas. Para escrever está entre vírgulas, tá? E aí o que você tem, ó? Tem ou não tem um verbo aqui? Se é um verbo, então isso aqui é uma oração intercalada. Então não dá, gente. Oração intercalada tem vírgula obrigatória, tá? Com vírgulas obrigatórias. Então eu não posso tirar. Ela quer que não é necessária. Essa é. Já eliminei, tá? Coloquei AD. E aí eu quero colocar AD, porque eu vou deixar as duas últimas, tá? Então assim, ó. Eu me orgulho deles, eu me renovo neles, eu acompanho os seus sofrimentos. Verbo, orgulho, renovo, acompanho. Fica de olho, ó. Nenhuma das orações é iniciada por conjunção. Então, são orações coordenadas assindéticas, ó. São orações coordenadas assindéticas. Yara, nem sei o que são assindéticas. São aquelas que não são ligadas com conjunção. Então, elas estão sem conjunção. Se eu já tenho que usar vírgula, mesmo quando eu tenho conjunção, imagine quando eu não tenho. Então, elas têm vírgula obrigatória. Elas têm vírgula obrigatória, tá? Então, essa vírgula é obrigatória, essa vírgula é obrigatória. Ela quer aquela vírgula, aquele uso de vírgula que não seria necessário. Nem A, nem D. Então, vamos trabalhar, tá? O que você tinha que enxergar? Você tinha que enxergar o seguinte, ó. Sei que um dia abrirão as asas para o voo necessário e eu ficarei sozinha. Tem uma vírgula antes do E. E aí, olha a C de casa aqui, ó. Nasci para amar os outros, nasci para criar meus filhos e nasci para escrever. Tem uma vírgula antes do E. Era isso que você tinha que enxergar. Você tinha que enxergar que na letra B tem uma vírgula antes do E. E você tinha que enxergar que na letra C tem uma vírgula antes do E. E aí você tinha que lembrar a regra da vírgula antes do E. Qual é a regra? Ó, se você tiver um E, né? A regra me diz, ó, que ele pode vir sem vírgula ou ele pode vir com vírgula, mas isso depende, ó, sem vírgula ou com vírgula. Mas isso depende de sujeito, que é assim, ó, sem vírgula, se ligar orações com mesmo sujeito, né? E aí, ó, com vírgula, se ligar orações com sujeitos diferentes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, na verdade, encontrou o E, marca o verbo que vem antes e o verbo que vem depois e analisa o sujeito. A FADESP, em particular, olha só, as organizadoras, de um modo geral, que são gramatiqueiras, elas respeitam muito isso. Então, quando tem o mesmo sujeito, é sem vírgula. A FADESP, quando tem o mesmo sujeito, ela considera com vírgula opcional. Tá? Ela considera isso. Então, se é opcional, é uma vírgula que não é necessária. Tá? Mas é isso que você vai ter que analisar nos dois casos. Tá? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Ó, o E, né? Eu vou marcar o verbo que vem antes, ó, e o verbo que vem depois. Ah, Yara, eu fiz assim, eu marquei, ó, sei
e marquei ficarei. Aí é o mesmo. Aí, mano, eu sinto muito, tá? Porque assim, ó, tá aqui, vocação, cadê o verbo? Tá aqui. Cadê o verbo? Tá ali. Então, o e tá ligando esse verbo a esse. Não importa o verbo que vem antes. Aí se você vai pegar 2 quilômetros, não posso fazer nada, tá? Verbo. Verbo. É aqui. Eu não tenho por que ir para outros verbos. Agora eu vou perguntar, ó. Quem abrirá as asas para os voos necessários? Eles. No texto é os filhos, mas é eles, ó. Eles é o sujeito desse verbo. E eu ficarei sozinha. Quem é que ficará sozinha? Eu. Pergunta, é o mesmo sujeito? Sujeito desse verbo, eles. Sujeito de ficarei, eu. São sujeitos diferentes, a vírgula é obrigatória. Se os sujeitos são diferentes, essa vírgula é obrigatória. Essa vírgula é necessária. Por quê? Porque liga duas orações com sujeitos diferentes. Agora vamos ver a letra C de casa. Na letra C, eu vou ver o verbo flexionado que vem antes e o verbo flexionado que vem depois. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho assim, eu nasci e eu nasci. Quem nasceu para amar os outros? Eu. Quem nasceu para criar meus filhos? Eu. E quem nasceu para escrever? Eu. Então, veja bem. Eu marquei esse verbo que está flexionado, eu marquei este verbo, e o sujeito é ou não é o mesmo? Então, se eu tenho um e com mesmo sujeito, tá? Um e com mesmo sujeito, esse e, ele deveria vir sem vírgula. Aí, então, essa vírgula, ela não é necessária. Eu posso tirar essa vírgula daqui, tá? Mas a FADESP já fez uma prova mais recente em que ela trabalhou o seguinte, ó, o e com o mesmo sujeito, dizendo que é com vírgula opcional. Na verdade, o nome não é esse. O que você tem que entender? Que ela ama o e, ela ama a vírgula antes do e. E aí, toda vez que tiver uma vírgula antes do e, você vai analisar se é o mesmo sujeito. Se for o mesmo sujeito, a vírgula não é necessária. Eu posso suprimir. Se ela não é necessária, na cabeça da FADESP é opcional. A alternativa é a letra C de casa. A alternativa é a letra C porque os verbos, eles têm o mesmo sujeito. O mesmo sujeito. Você vai fazer FADESP e não sabe que ela ama isso aqui? Então, você não está fazendo direito, ok? O que nós mostramos aqui foram 10 questões e nós queremos lembrar que nós temos 120 comentadas, tá? É um pacote muito legal, é um pacote que custa R$ 78,00, mas está num preço promocional muito legal de R$ 39,00. É R$ 39,00 para 120 questões da FADESP em que nós vamos comentar item por item. Só para lembrar, olha só, você tem tipologia textual, semântica, morfologia, flexão verbal, coesão e coerência, colocação, sintaxe, pontuação, período composto, concordância, regência e crase, acentuação, um mixzinho de questões, porque ela gosta de misturar, item 1, item 2, item 3, para você julgar, e 2 provas completas corrigidas. É um pacote bem legal, a nossa intenção é que você aprenda treinando. Afinal, para você passar, você precisa saber como a banca trabalha, ok? Nós mostramos 10 questões, mas no pacote nós temos 120. Eu, se fosse você, treinava até a morte, o infinito e além, ou até passar, ok? Você pode adquirir no site da loja do concurseiro, é só você ficar ligada. Eu, se fosse você, já ia começar a treinar desde agora. Vem para a equipe imbatível, vamos rumo à aprovação, ok?